Eu queria que a doutora Jussara falasse um pouco sobre isso. Ela está aí escondidinha. Ela acho que ela está trabalhando Ela agora, não está podendo falar, Uhum. Tá, mas aí assim, vamos separar as coisas. A cura está no coração verde. A Ok. criação está no coração rosa. É outra coisa. Ok. Uhum. Né? Porque, assim, na criação, se você trabalha a energia de na criação, no coração rosa, se você trabalha a energia de cura, você vai criar a doença. Tá. Para curar. Então, desse a gente está falando de uma energia. Ah, aí a Jussara vai falar. Abre o microfone Eu dela, tenho que abrir o assim. microfone. Não, não pode? Ah, ela não pode. Ah, não, Abre. foi. Agora sim. Bom dia, meninas. Bom Bom dia. dia. Boa noite, Sandra. Boa Em noite. relação ao câncer, são tantas pesquisas, quanto físicas quanto emocionais e quanto energéticas. Como a Pri estava falando, hoje já se consegue fazer com que a doença câncer se tornou uma doença crônica, que você vive com ela quantos anos se permitir ou se requerer. Agora, em qual nível do teu corpo emocional ele atingiu para se manifestar no físico? Para que fazer com que essas células que têm, digamos assim, um período de vida, esquecessem desse período de vida e vão para a apoptose, que é a morte de célula, permanecendo vivas, isso causando transtornos no corpo físico. Jussara, tem uma pergunta. Sim. Porque, assim, eu conheço casos de pessoas que desenvolveram câncer por conta nitidamente, né, de questões emocionais, etc e tal, né? A pessoa, ela demonstra isso na fala, esse peso, essa mágoa. Conheço casos de pessoas que o câncer vai e volta, mas pensa naquela pessoa expansiva, que é de bem com a vida, que tá tudo bem, vai dar tudo certo, a hora que eu tiver que ir, eu vou, e tá tudo bem. E tem um terceiro caso, que são os casos de hereditários, né? Muitas vezes a pessoa até tem essa leveza, essa coisa de bem com a vida e tal, mas tem um traço hereditário. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, podemos pegar até nos casos das crianças, ou um ser infinito num corpo de criança, que tem diagnósticos de câncer que são hereditários entre irmãos, como um tumor no olho, que é o retinoblastoma, que ele passa. Se ele tem que fazer sequenciamento genético para outras gravidezes da mãe, para que isso seja evitado. Como um tumor de rim também. O tumor de Wilms também deve fazer sequenciamento genético, principalmente se uma criança teve o estadio 5, que é considerado nos 2 rins. O estadio 4 é num rim com metástase. E o estadio 5 é nos 2 rins. É o único tumor que vai até o estadio 5. Uau! E na mulher, o câncer de mama. Quanto a mulher, uma determinada família de mulheres, tem um gene que ele desenvolve o câncer de mama em determinada idade. Teve uma atriz famosa americana que ela escolheu fazer, a escolha dela foi fazer uma mastectomia bilateral radical, devido aos antecedentes familiares dela nas mulheres. E foi escolha dela, escolheu viver e não ter esse tipo de câncer. E no caso de uma pessoa que tem um quadro desse, né, de hereditariedade, por exemplo, pegar o câncer de mama como um exemplo,
Teria também como, dentro do seu conhecimento, né? Porque aqui quem está chegando agora e não sabe, a doutora Jussara, ela é oncologista aí há mais de 30 anos, né? Vai fazer 33 anos. 33 anos na área de oncologia. E a minha pergunta é, o quanto, dentro do seu conhecimento com energético também, né? Porque você tem um vasto conhecimento aí de tratamento com seres de luz, com os arcturianos, pleiadianos e tudo mais, o quanto tem dentro do que você já experimentou como ser revertido ou liberado essa informação do campo de forma energética? Você tem alguma experiência assim? Entra, né, a experiência que entra no que você falou. A pessoa desenvolveu um câncer, digamos, ela se curou, retornou à doença e ela está numa boa, ela está na paz, ela está vivendo a vida dela. Sim. Para ela, aquilo é uma fase da vida dela, como se ela estivesse tendo um estado gripal. Então, assim, as manifestações daquela célula que esqueceu de morrer, para ela faz a quimioterapia, a radioterapia na boa e segue o trajeto dela. O plano encarnatório dela, que ela criou para vir nessa terceira dimensão, ela vai evoluindo através disso. E ela desenvolve um câncer, cura, desenvolve outro, ela vai evoluindo através disso. É isso que me chega no campo. E isso daí Porque ela também... mantém o padrão vibracional dela, ele não baixa para tristeza, ele não baixa para depressão, ele sempre está num padrão alto, no padrão da alegria, no padrão da cocriação, no padrão de sobrecriação em relação ao que ela está vivendo neste momento. Sim, e aí entra também, né, como a gente já falou, sobre a questão de você, da verdade, né, de você está criando aquilo, é a verdade, né, e tirando o certo e o errado sobre isso, é uma experiência que você está tendo aqui, então não, é só mais uma experiência. Tanto que quando eu coloquei no início, quando começou a gravar como frase minha, na verdade, isso chegou no começo do ano, quando eu estava fazendo uma limpeza energética com os pleiadianos, na hora de ativar a plataforma que veio. Que a verdade apareça e o verdadeiro permaneça. Eu disse, uau! E muitas coisas foram assim como um tsunami. Foi girando e aparecendo, o que era para ser destruído foi sendo destruído para ser recriado de uma outra maneira. É interessante isso que a Jussara está trazendo, porque volta no que a gente estava falando lá no início, sobre a verdade, ela está associada àquilo que você tem acesso, né? Porque isso. Não é? Porque assim, imagina que você está fazendo um tratamento aqui, não importa qual seja, né? Está ativando aqui os pleiadianos, por exemplo, que foi a sua experiência, né? E aí, quando você pede, né, que a verdade apareça e que é verdadeiro e permaneça, é sobretudo aquilo que você ainda não tem consciência sobre a verdade, porque tudo é verdade, mas enquanto você não tem consciência daquilo, você fica rodando uma programação de aprisionamento, de falta de liberdade. É só um programa, do meu ponto de vista, né? Porém... E me veio outra coisa aqui. Se eu estou pedindo pela verdade, é porque aquela verdade ainda não estava disponível para mim. Qualquer verdade não estava disponível no campo. E uma vez o peças e receberás, você pediu pela verdade, ela começa a se manifestar no teu campo, daí você tem acesso a ela. Perfeito. Gratidão. Gratidão, querida. Estou muito feliz Tem que você voltar está na minha sala agora. Tá bom, gratidão pela sua participação. Foi muito grandiosa. Beijo. Beijo em todos. De novo, essa coisa da verdade, né? Que é tudo. Até que você descubra que tem mais alguma coisa.
Sami, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que você estava falando sobre o chácara cardíaco. Se eu crio a cura a partir do cardíaco etérico, eu estou criando a doença. Sim, Explica um pouquinho mais sobre isso para gente. para eu curar eu tenho que ter o quê? Uma doença? Sim, porque a cura é o restabelecimento da saúde. Então, quando eu quero criar a cura onde não existe doença, primeiro eu tenho que ter a desarmonia da saúde para criar a cura. Então, assim, né? Vamos curar, vamos curar, vamos curar. Então, quanto mais a gente trabalha com a cura, a gente mais, né? Cria uma certa desarmonia para poder curar. É tipo aquela pessoa que vai num terapeuta, depois vai em outro, sempre com o mesmo negócio. Sim. Né? Se você for no terapeuta uma vez com aquele assunto, não volte mais para terapeuta nenhum com aquele assunto, porque você vai ter que recriar aquilo lá para fazer outra limpeza. Então, assim, o chácara verde, ele trabalha com a cura, ele trabalha com a cura física, por quê? Porque a gente não é, digamos que puros, a gente tem várias memórias genéticas, a gente tem bastante influência do campo coletivo, a gente tem memórias, e a gente tem histórias, e a gente tem ascendentes, e a gente tem descendentes. Então, daí, assim, o chácara cardíaco, ele cura mais essa parte que já foi materializada, que já está reverberando no corpo físico e no nosso campo material, Ok. né? Quando fala assim, vamos para a gente vibrar para atrair o que você quiser, a gente vibra com o coração etérico, o coração da criação, o coração do amor e da liberdade, porque a gente está exercendo o nosso livre arbítrio quando a gente está criando a nossa realidade. Então, assim, beleza. Criação, criação, cura, cura. Isso também, essa criação a partir do cardíaco etérico, também é através da ferramenta mental, né? Da Porque essa ferramenta mental. criação é. Eu falo isso porque, assim, tudo bem, a gente está na era do coração, a gente está falando muito sobre a abertura dos chakras, né? Cardíaco, da consciência e tudo mais, mas não é sobre excluir a mente, é trazer a clareza de que a mente é uma ferramenta muito sensacional e que a partir da consciência disso, ela te ajuda a criar. Porque não tem como excluir a mente. Eu percebo muita gente trazendo muito essa fala, não, porque a mente, porque a mente é a consciência. Quando eu tenho consciência do que é essa ferramenta, eu uso ela a meu favor. Uhum, sim. Né, então, assim, só que até então eu acho ou eu percebo que a gente não trabalha com o coração etérico, a gente trabalha com o coração físico, porque a gente está buscando ainda muita cura. A gente tem muito que a ser curado, tem muitas crenças que estão reverberando no nosso corpo, na nossa realidade, né? E quando a gente fala desse restabelecimento da realidade física, a gente trabalha com o coração físico, com o nosso chácara cardíaco, né? E a gente não trabalha muito com o chácara etérico, cardíaco etérico. E aí teve uma coisa interessante que a Jussara falou, porque assim, imagina o seguinte, se eu ativo o meu coração etérico, né? A Jussara falou assim que algumas consciências e que algumas verdades elas chegam só quando você está preparado para receber isso no campo. Por quê? Imagina o seguinte: você com o seu cardíaco etérico ativado, que é aquilo que vai abrir o processo de criação, e o processo de criação é o processo de criação de qualquer coisa. Se eu estou ainda muito condicionado à dor, sofrimento, e toda essa programação, eu vou ficar recriando mais disso também, né? Ou não? Eu acho que não, tá? Não tenho certeza. Na verdade, eu sei que sim, mas é que para ativação desse cardíaco, não é nem cardíaco, desse chácara etérico, você tem que ter um mínimo de vibração. Ah, ok. É tipo assim, eu vou fazer uma viagem astral, mas eu estou totalmente presa dentro do corpo. Eu não vou conseguir sair. Então, tem que ter um nível de vibração, um mínimo nível de vibração para a gente poder ativar esse chácara. Né? A gente tem o quê? Chácaras, assim, que tem
Os chácaras principais são 7, mas os chácaras que a gente trabalha com eles no dia a dia são 12. Sim. Né? Então, é assim, por exemplo, se eu estou presa no meu corpo, eu não consigo trabalhar com 8º, 9º e 10º, mesmo ele estando aqui no plano físico. Sim. Né? Que se chega uma pessoa perto de mim, eu sinto a energia dela. Isso daqui também é uma função de um chácara que eu tenho no meu corpo físico, que não está, tipo, no corpo físico. Ele está no corpo etérico, mas ele traz uma sensação física. Né? E tem gente que não está nem com esse chácara ativado. Pode ir em qualquer lugar que, tipo, não está sentindo nada. Eu tô sentindo nada. Racionalmente, né? Racionalmente. Porque depois você vê essa pessoa, ela tá cheia de nhaca. É por isso que para mim vem muito a história da consciência mesmo, né? Quando a gente fala sobre verdade, liberdade, vem muito a história da consciência. Em que sentido? Enquanto eu não estou consciente das possibilidades, enquanto eu não estou consciente de tudo isso aqui, isso não é verdade. E quando não é verdade, eu não consigo tornar realidade. Porque se nós estamos criando, se a nossa criação é a partir da nossa crença, como é que eu crio a partir de algo que eu ignoro? Percebe? Eu vou ficar criando sempre a partir daquilo que eu conheço. Que aí a gente volta na história de estar ou não dentro da gaiola. A gaiola eu conheço. Então, eu estou recriando mais daquilo porque aquilo já é conhecido para mim. Sim. Aí, o que acontece nisso aí? Tem o nosso cérebro, os nossos neurônios lá, que estão cheios de memórias e informações, e tem o nosso coração, que tem mais neurônios, o nosso coração físico, tá? O cardíaco, que tem mais neurônios que o nosso cérebro. Então, quando a gente fala assim, a criação a partir do coração, estou usando meu coração físico que está carregado de memórias. Eu vou recriar o que eu já sei. Eu não estou criando a partir da energia do amor, que é a energia da mestra Rovena, né, que ela trabalha também com a energia do amor. Só que um amor com a liberdade que ele não tem essa memória por trás, e ele cria a partir do quê? Da liberdade. De um lugar que não tem crenças, que não tem memórias, que não tem ancestralidade, descendentes, não tem nada. É a partir daí que cria. Mas quando a gente ainda está trabalhando na criação a partir do cardíaco verde, do cardíaco físico, a gente está, sim, com um fundo de memórias, com um fundo de informações já prontos ali. Aí vem essa coisa de ficar repetindo o que a gente está vivendo, repetindo a gaiola. Por quê? Porque meus pais viveram na gaiola, porque meus avós viveram na gaiola, né? Então, por amor à minha história, eu recrio isso também. Mas é por amor, só que pelo amor do quê? Da minha história. Não é pelo amor. Ou apego? Amor ou apego? É amor. Infelizmente é amor. Infelizmente ou felizmente. Né? Porque para a gente criar uma verdade nesse nível, a gente tem que usar a energia do amor. Para manifestar alguma coisa nessa realidade, a gente precisa usar a energia do amor. Porque a gente está materializando alguma coisa. Ok. E o que a gente materializa, depois a gente se apega. Mas até materializar uma coisa que não existe aqui, eu preciso da energia original para criar algo físico. Que é a energia da criação, né? Que é a energia da criação. Cria, né? Então, não é ruim, não é certo, não é errado, não é nada. É a energia do amor. Energia do amor, por quê? Porque eu agradeço profundamente por estar aqui no planeta. E eu agradeço, e essa minha gratidão também tem o amor, né, dos meus pais que me trouxeram para esse planeta, me deram um corpo físico e um monte de coisa. É o amor. Perfeito. Depois eu me apego no que eu criei, por causa da insegurança, né, da criação. É por quê? Porque eu não reconheci a minha potência criativa. Cara, manifestar um tumor dentro do corpo, você tem que pegar a energia de algum lugar para criar uma coisa ali dentro. Então, assim, é energia do amor. E é interessante porque, assim, a mesma energia do amor, que é a energia que cria, também é a mesma energia que descria. A gente está falando da mesma energia, que é a fonte. É a fonte. Né? Quando a gente ativa a desprogramação neurobiológica, quando a gente chama qualquer ser, né, superior aí de consciência mais elevada,
que é o caso da mestra Rovena hoje, você tá falando, ela está trazendo aqui sobre a criação, né? Criar e descriar, e é a partir da mesma energia do amor. Como que a gente pode, por exemplo, usar a energia do amor para descriar uma realidade que não está mais gostosa, sei lá. Não sei se eu me expressei direito. Porque é a energia do amor que decide também, percebe? Né? Por exemplo, você identifica lá um trauma, ou você identifica lá uma trava, ou sei lá, qualquer coisa, ou mesmo uma doença, né? A energia do amor também é a energia que vai curar, é a energia que vai dissolver, é a energia que vai transformar. É a mesma energia que criou. Por isso que eu acho que confunde um pouco, né? A gente está aqui numa realidade de certo e errado, bom e mal. Quando você percebe que tudo é amor, criando e descriando, a partir da tua vontade... É aquela macumba que te jogaram, sabe? Que tá te pesando aqui nos ombros. Gente, aquilo ali você pode, no seu ponto de vista, falar assim, uau, olha só, esse amor tá tão amor que tá até denso aqui no meu ombro. Porque a energia por energia é energia, só que está polarizado. Eu posso receber essa coisa polarizada do jeito que tá, ou eu posso falar assim, gratidão. Eu vou usar isso aqui como uma fonte energética para criar o que eu desejo. Aí entra um pouco daquela coisa de você receber de tudo, de todos sem julgamento, né? Estar disposto a receber de tudo, de todos sem julgamento. Desafio da encarnação. Né? Estamos aqui, mestra Rovena, nessa densidade física, né? Ainda, né, dentro dessa programação, dissolvendo essa programação de julgamento, né? Mas é trazer consciência. E aí, quando a gente fala sobre a verdade, eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, e sobre o reconhecer, né? Porque quando a gente fala sobre a verdade, a gente não está falando sobre certo e errado de nada. A gente está falando só sobre aquilo que se é e aquilo que você percebe. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma emoção, né? E eu entro em negação com essa emoção, não é sobre... É sobre ficar preso na gaiola, eu acho, isso, sabe? A negação. Porque, às vezes, é só você reconhecer que você já criou, que você já está criando e que aquilo já está acontecendo. Em vez de você ficar pedindo, sabe? Essa coisa de ficar... Pode ser uma crença limitadora minha, isso, e eu escolho destruir e descriar, se for o caso, mas assim... Você escolhe? Eu tenho... decido destruir e descriar, se for o caso. Mas, assim, o que vem para mim é que toda vez que eu fico pedindo, universo, eu quero manifestar isso, eu quero manifestar isso, eu quero manifestar isso. Ontem mesmo eu tive uma experiência assim, né? De algo muito, muito grandioso que aconteceu. E aí eu peguei e falei assim, universo, eu quero muito manifestar isso na minha vida. E aí veio assim, aí eu esperei, plim, 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 plim. Você acabou de manifestar. Você já está vivendo a experiência, você consegue reconhecer que você já está vivendo a experiência? E eu falei, uau, eu já criei isso. E aí a energia mudou completamente. Quando eu reconheço que eu estou criando, eu saio do campo da escassez. Eu saio do campo de que não tem. Eu saio do campo de que está faltando algo. E aí, para mim... Por que será que a gente não reconhece a nossa criação? Talvez por conta da soberba, que já foi elevada a 777 semana passada. Né? Porque me vem muito isso. Cara, foi um cara muito incrível. Eu recebi uns presentes, assim, incríveis. E de uma pessoa falar para mim, tá? Uma pessoa física, com um corpo físico, falar para mim, isso daqui foi feito para você. Especialmente para você. E depois eu ter todas as outras confirmações telepáticas também. Eu estar pensando numa coisa assim, pá, o negócio acontecer sem eu precisar falar. Né? Até babei aqui, tá? Até dei uma babadinha aqui. Será que isso é comida? Cara, olha, não foi comida, mas alimentou meu corpo mais do que... entendi. Né? Porque foi uma energia muito amorosa. E o quanto não reconhecer, né? A pergunta da Sami foi,
Por que a gente não consegue reconhecer a nossa criação? Então, o quanto ainda existe de informação que está sendo desprogramada sobre eu me reconhecer ser arrogante ou soberbo? É só uma distorção, tá? É só uma distorção do que é isso e que já foi transmutado, porque a gente pode, como a gente fez semana passada, pegar essa informação e falar assim, é sobre se reconhecer, não é sobre ser maior que o outro. É o que a gente está fazendo, certo? É sobre se reconhecer. Então, todos os lugares onde ainda está sendo rodada a programação da arrogância e da soberba, te impedindo de reconhecer a tua divindade, reconhecer o teu poder, a gente já pode agora desprogramar isso, né? Programa e atualiza. Nossa, pensando aqui, foi semana passada que a gente fez aquela coisa lá? Cara, foi a semana passada e isso ainda, ó, a atualização disso, ela tá tão intensa que eu ainda não consegui compostar. Ontem eu entrei meio que no... Para quem não sabe, que daí acho que ainda ninguém sabe, né? A gente semana passada fez a desprogramação dos 7 pecados capitais, a gente só fez isso, tá? Só isso, tá? A mestra Nada chegou e ela simplesmente, a gente trouxe a palavra pecado, né? E aí foi elevado todo o significado do pecado a 700 Hz. O que eu percebo? Que essa atualização, como foi muito grandiosa e planetária, essa atualização ela está acontecendo, porque ontem eu me peguei me cobrando, falei assim, cara, eu não postei ainda o Papo Livre. E aí eu senti a mestra Nada assim, falou, calma, querida, tá tudo certo. Porque agora nós também estamos no YouTube, então a ideia é que vai alcançar mais pessoas, né? Então, é como se essa atualização, ela está acontecendo numa velocidade muito rápida nessa outra esfera, né, dimensional, só que quando chega aqui nessa dimensão, isso vai ficando um pouquinho mais lento por conta da densidade dessa matéria. É o meu ponto de vista. Você tem alguma outra visão? Nossa, parece que já faz uns 3 anos que eu fiz aquilo, sabia? Cara, foi semana passada, foi quinta-feira passada. Pois é, eu tô bem fora do tempo mesmo, mas tudo bem. Então, porque assim, tá estranho ainda, ficou estranho aqui agora. Ficou estranho aqui agora. Gente, ó, quem tá escutando esse papo, eu queria muito que vocês estivessem vendo a cara da Sandra agora. A gente vai começar, vamos pensar na possibilidade de a gente começar a gravar e postar um vídeo, porque é muito engraçado as caras que acontecem aqui, né? Dos bug E essa coisa mental. não, ela começou o papo falando que ela não sabia quem ela era, agora ela não sabe nem onde que ela tá e nem que dia é hoje. Não, que dia é hoje, acho que ainda não sei mesmo. E tanto faz que dia que é hoje. Faz, né, no final das contas. Uhum. Sobre essa liberdade e de permanecer consciente,